E hoje nós temos o prazer de receber pela primeira vez em nossa casa nossa companheira Ângela Zago. Ela é principalmente servindo no Centro Espírita Luz Divina, em Newark. E hoje, pela primeira vez, vem falar aqui na nossa tribuna. Vamos acolhê-la com muito carinho. Muito obrigada, André. Bom dia a todos. E obrigada por me receberem aqui. É uma alegria, nós que somos casas irmãs, e entrar aqui hoje foi como entrar lá no Luz Divina. Uma sensação muito boa de estar em casa entre família. Que Jesus possa fazer morada nos nossos corações nessa manhã, que a gente possa aprender um pouquinho mais com o estudo dessa manhã. Ainda não me considero uma palestrante, porque muitos irmãos têm o dom da palavra e da dissertação, da comunicação, do ensinamento. E nós estamos no aprendizado diário. Então, eu prefiro chamar de estudo, porque a responsabilidade diminui um pouquinho e a gente aprende junto. Nessa nossa atualidade em que nós praticamente não apalpamos o livro de papel feito com todo carinho e vendido, nós sabemos o livro espírita para ajudar muitas instituições, eu gosto de trazer as fontes assim em livro, as fontes de pesquisa, porque assim lembra as pessoas que a gente, embora tenha a internet ao nosso alcance, a gente também tem os livros para vender nas livrarias espíritas. E o livro, além de ajudar as instituições a que cada um deles beneficiam, a gente ajuda também a casa espírita, né? A pagar uma conta de luz, a fazer alguma coisa que precisa, tá bom? Então, o nosso estudo foi norteado em passagens do Novo Testamento. Esse daqui é tradução de Haroldo Dutra. Obviamente, o Livro dos Espíritos, a terceira parte, Lei de Adoração. E a leitura que vai nortear o nosso estudo está aqui na Fonte Viva, no Culto à Prece. Todos nós sabemos que Emmanuel é um educador nato e ele nos educa em cada leitura, em cada pedacinho de versículo que ele pega para estudar. Ele vai em volta e a gente depois volta lá, se nós temos esse costume, de ir lá no Novo Testamento para saber de onde ele tirou aquele versículo. Nós vemos ali um mundo de coisas a mais. E de um versículo, ele transforma um ensinamento inteiro. Então, nós vamos enxergar, nós vamos ver nessa leitura que, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso está em Atos, capítulo 4, versículo 31. Esse pequeno versículo fala deles. Eles quem? Os apóstolos. Então, os apóstolos oraram. Imaginamos que eles estavam na casa do caminho. Aquela primeira casa de oração, aquela primeira igreja, aquele primeiro templo, em que eles se reuniam para falar de Jesus Cristo, que tinha pouquíssimo tempo sido crucificado. E eles oraram. E o chão tremeu. A gente vai voltar daqui um pouquinho nesse versículo, mas eu gostaria de explicar um pouquinho do que ele fala para que a gente possa entrar junto na meditação e na contemplação dessa leitura. Então, esse pequeno versículo, ele fala de uma prece muito fervorosa que os apóstolos fizeram na ocasião da libertação de Pedro e João. Então, nós vamos ver que Pedro e João, após a crucificação de Jesus, eles não se calaram, também os outros apóstolos. Então, eles estavam à beira da porta do Templo de Jerusalém. E lá na porta do Templo de Jerusalém, em uma das portas, havia um homem coxo de nascença, ou seja, ele era manco, ele tinha uma dificuldade, quase não andava,
de nascença, e fazia 40 anos que ele pedia esmolas na porta do templo. Então imagina que você chega aqui no prédio, aqui embaixo, e tem um senhor ali, vamos dizer aí dos seus 50 e poucos anos, que há 40 anos está na frente desse prédio pedindo esmolas. Então todo mundo que entrava lá no templo, por aquela porta, via aquele homem diariamente pedindo alguma coisa. Então ele era uma pessoa comum daquele ambiente. Imaginamos que todos o conheciam. Imaginamos ainda que mesmo aqueles judeus que vinham uma vez ao ano apenas para Jerusalém, na ocasião das festas, também via aquele homem lá. Então ele era conhecido de todos. E esse homem, quando viu os 2 apóstolos entrando no templo, eles pediu esmola. E vai ficar na frase de Pedro para o homem, ecoando nos nossos ouvidos até hoje, quando Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu vos dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E conta a história que esse homem levantou, afirmou os 2 pés no chão e deu aquele pulinho, como que dando um impulso, e se firmou, segurando na mão dos apóstolos. Assim conta a tradução aqui. Como uma criancinha que está aprendendo a andar e segura na nossa mão e dá aquela cambaleada fazendo que vai cair e firma. Então, primeiro a gente tem que sentir o chão, depois a gente tem que se firmar. Voltamos aqui daqui a pouquinho também nesse se firmar. Então, o que aconteceu depois que esse homem foi curado? Os discípulos ficaram na vista de todo mundo ali, porque eles andavam meio escondidinhos, né? Na ocasião da crucificação, eles tinham medo do que podia acontecer. E depois, quando Jesus apareceu para eles, né, se materializou para eles, eles foram tomando a força novamente da missão que eles tinham. Então, os juízes, os sacerdotes, os doutores da lei daquele templo, que obviamente não queriam que isso acontecesse, prenderam João e Pedro. Só que eles não tinham como acusar João e Pedro, porque a multidão inteira havia visto aquele homem que estava ali há 40 anos ser curado. O homem andava, o homem não estava mais pedindo esmola na porta do templo. Então, eles prenderam e não tinham provas o suficiente para condená-los. Então, eles o soltaram, meio a contragosto. Quando eles voltaram para a Casa do Caminho, eles falaram para a comunidade cristã, que já lá havia, não era chamado de cristãos ainda, e eles oraram em agradecimento, em louvor a Deus pela soltura dos 2 irmãos. E o chão da onde eles estavam tremeram, como fala aqui no versículo. Tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí a gente pergunta, que fé é essa, né? Que força é essa? Que oração é essa que faz o chão, que faz as paredes tremerem? Então, a gente volta no ensinamento de Jesus, como ele nos ensinou a orar. Que quando nós orássemos, nós entrássemos no nosso templo íntimo, como a nossa irmã falou na prece, que nós vamos encontrar lá no nosso templo íntimo a luz do amor de Jesus, que é a força, a mola mestra que nos encaminha, que nos impulsiona a trabalhar no bem, que nos impulsiona a levantar todos os dias, a sentir o chão e a firmar o pé para que a gente possa seguir no nosso dia a dia. Quantas vezes são aqueles dias, aquelas manhãs que nós acordamos e nós batemos a mão no relógio e falamos, não, hoje não dá. Mas aí passa aquela realidade na nossa mente, não, eu tenho que levantar.
eu tenho que sair da cama, eu tenho que fazer isso. Né? Não querendo desmerecer aos homens, aos pais, mas as mães passam muito isso, né? A gente acorda de manhã, às vezes a gente dormiu com uma problemática para ser resolvida na casa, com os filhos, no trabalho, no centro espírita, e a gente fala, meu Deus, eu não dou conta. Mas aí a gente firma o pé no chão e a prece nos dá a força para que a gente tenha a continuidade do nosso dia. Então, Jesus ensina, né, em várias parábolas, e tem a parábola do fariseu e do publicano, que os dois homens subiram ao templo e puseram-se a orar. Então Jesus dá o exemplo, que o publicano, o fariseu, ele ficou de pé e orava mesmo em voz alta, né? E dizia, meu Deus, eu não sou como esses homens que roubam, que são injustos e adúlteros, que não dão o dízimo, né? Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que possuo. E ao contrário do fariseu que queria se mostrar em pé na frente de todos, havia o publicano. Sabemos que os publicanos eram bem malquistos na época, porque eles recebiam os impostos dos próprios irmãos para entregar a Roma. Então, o publicano, ao contrário, sabendo do seu pouco valor perante a sociedade, não ousava sequer erguer os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. No silêncio da sua dignidade. E Jesus disse, declaro-vos que este, o publicano, voltou para sua casa justificado, e o outro, o fariseu, que fazia alarde da sua prece, não voltou para casa justificado. Né? Portanto, aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será exaltado. Né? Que está em Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. Então, os exemplos que tem no Evangelho são para nós também, que foram escritos pelos apóstolos há quantos milênios atrás, né? Mais de 2 milênios, e continua no nosso dia a dia muito atual. Tudo que nós precisarmos, nós vamos lá abrir o Evangelho, nós vamos abrir um livrinho de leitura diária, ou no nosso Evangelho no Lar, e vai estar lá o ensinamento para nós. E tudo é a partir de 1 versículo, de 2 versículos no máximo. Tudo que a gente precisar e procurar, que a gente às vezes brinca que a vida não tem manual, que educação de filho não tem manual. Tem sim. O manual está aqui. O manual está no Evangelho para nós cristãos. E lá nós vamos encontrar as perguntas, ainda que nós não entendamos as respostas, que naquele dia nós vamos obter. Então, se nós formos pensar que isso também é para nós, e é para nós, mediante o nosso estudo da nossa leitura de Emmanuel, nós vamos perguntar assim, por que então que quando nós oramos, o chão ao nosso redor, as paredes ao nosso redor não tremem? Por que será que quando a gente faz a nossa prece mais fervorosa que nós podemos, nós não sentimos nada tremer? O chão não treme, as paredes não tremem, as cortinas não balançam. Uma das respostas poderia ser para nós, no nosso nível evolutivo, é que nós não temos a fé suficiente como aqueles homens tinham. A fé para eles era, depois de Jesus, da promessa de Jesus, era a única coisa que eles tinham. Eles não tinham, o amanhã deles era a fé. Eles não tinham como planejar a longo prazo, como nós temos. Porque eles não sabiam para onde ir. Eles não tinham para onde ir. O mundo pertencia a eles. Mas eles ainda teriam que conquistar esse mundo, desbravar a entrada de cada cidade, para que eles pudessem levar Jesus às criaturas, né? E para nós, talvez, uma resposta mais plausível que os espíritos, inclusive, nos ensinam,
é que não é mais o chão físico, as paredes físicas que vão tremer no momento da nossa prece, mas o nosso templo íntimo, aquele que a irmã citou na prece inicial, que contém a luz de Deus, que contém a luz de Jesus. Aquela luz que Jesus disse, vós sois luzes. Então é esse templo que nós precisamos fazer tremer, chacoalhar, agitar, para que a gente possa ter uma nova realidade. Não é? Quando a nossa vida está meio aquele marasmo, aquele tédio, tem que acontecer alguma coisa para chacoalhar a gente, né? Como quando a gente está ouvindo a palestra e dá aquele sono de ouvir a voz. Tem voz de palestrante que é uma lullaby, né? Que faz a gente dormir enquanto sentado. Aí vai lá o amigo do lado e dá um chacoalhãozinho para acordar o amigo. Então, aquele chacoalho, né? Aquela tremorzinho que faz na pessoa do lado, faz ela acordar e ficar atenta de novo. Como uma mãe que está grávida, né? O bebezinho na barriga. Quando é que a mãe está tranquila? Quando o bebezinho se mexe dentro da barriga, não é? Então, aquele tremor que o bebezinho faz dentro do ventre é o que dá à mãe a certeza de que o bebê está bem. Então, nem sempre, quando a gente fala, né, que a vida da gente está muito parada, ou, pelo contrário, se a vida está muito agitada, a gente começa a reclamar, nossa, minha vida está muito agitada. Mas, às vezes, nós precisamos daquela agitação para nos manter ativos, para a gente não ficar naquela preguiça espiritual. Então, não é o templo físico que nós vamos sentir tremer. A gente vai sentir tremer de acordo com a nossa fé, o nosso templo íntimo, o altar da nossa prece, né? Os nossos corações. Esse templo que Jesus espera um dia habitar, né? O reino de Deus que está dentro de nós. Então, se nós estamos aqui até hoje, 2019, ouvindo domingo de manhã, enquanto muita gente, né, aqui poderia estar descansando um pouquinho mais da semana, a gente está aqui, acordado, ouvindo falar de Jesus. Então, a gente tem a nossa intenção real de encontrar esse reino de Deus que Jesus nos prometeu. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente continua com os trabalhos, por isso que a gente acorda todas as manhãs, que a gente tem esse objetivo, né? Então, são essas paredes do nosso templo que precisam tremer para nos despertar para o nosso despertar espiritual. Então, Jesus disse, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, como ele deu o exemplo do fariseu, que afetadamente oram em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa, aqui na terra, no plano material. Quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto íntimo, fechai a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê tudo o que está em secreto, vos dará recompensa. Então, entrai nesse quarto fechado de nossos corações, o nosso altar, o lugar mais importante que nós precisamos ter Jesus, para que a gente possa ali encontrar com Ele. Então, como que a gente vai saber se a gente está prontos para abrir a porta do nosso templo para Jesus? Nós temos que nos conhecer um pouquinho, nos conhecer a nós mesmos, para que nós possamos saber como que está o nosso templo. Se Jesus chegar aqui agora e bater na minha porta, porque ele não entra sem bater, como que eu vou recebê-lo? Eu estou pronto? Eu estou pronta? Eu tenho uma cadeirinha aqui especial para Jesus sentar? Quando ele chegar, se eu tiver
condições e força para dizer sim, Senhor, o Senhor pode entrar no meu templo íntimo. O que Ele vai falar para mim? Como vai ser a nossa conversação? Tem uma historinha de Madre Teresa que fala, né? Alguém perguntou para ela, não me lembro muito bem o foco da história, mas alguém perguntou para ela o que a senhora pede para Deus, o que a senhora fala com Deus na sua oração. Aí ela respondeu, eu não falo, eu só escuto. E aí perguntaram novamente para ela, e Deus? O que Deus fala para a senhora? E ela respondeu, Ele não fala, Ele só me escuta. Então é esse silêncio, depois do tremor, que a gente precisa fazer para escutar o que Deus está falando para nós. E nós espíritas, quando nós passamos em outras religiões, a gente esperava o pastor, o padre, alguém acima de nós, uma hierarquia acima da nossa, falar para nós o que fazer. Nós espíritas agora, nós esperamos às vezes que os espíritos nos mandem um recado. Às vezes nós estamos conversando com o nosso irmão do centro sobre alguma coisa e a gente fala, nossa, bem que o benfeitor poderia nos mandar um recado do que fazer nesse momento. Mas a gente esquece que as respostas estão todas no Evangelho. Todas as respostas que a gente precisa estão no Evangelho. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem toda a parte moral dos ensinamentos de Jesus. Uma página que a gente abra, nós vamos ter lá a nossa resposta. O que acontece conosco é que nós queremos a resposta mastigada. Nós queremos, Ângela, você faça assim. Vai pela Broadway, você vira à esquerda na Fifth Avenue e entra no prédio 279. O nosso GPS interno da nossa consciência, do amor de Jesus por nós, através dos nossos anjos guardiões, dos missionários que nos assistem, são muito mais sutis que isso. E eles não gritam, eles falam baixo. Então, nós precisamos sabê-los entender. E para isso a gente precisa se conhecer, para saber se aquela voz que a gente está ouvindo é realmente a nossa teimosia ou se é a voz de Jesus Cristo através dos missionários, dos anjos guardiões, falando para nós o que nós precisamos fazer. Então, nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, conhecer nosso templo, para saber quem está habitando ali, se tem como a gente achar um lugarzinho para Jesus. Saber se ele está organizado, se está bagunçado, se está limpo, se está calmo. E aí vem também uma pergunta, como é que a gente vai utilizar a doutrina espírita para entrar nesse nosso quarto íntimo? E arrumar a bagunça que está lá dentro. Porque todos nós, se nós estamos nesse nível de reencarnação em que vivemos, tem uma bagunça no nosso quarto íntimo. É para isso que nós somos espíritas hoje. Porque a doutrina espírita nos dá a ferramenta. Ela nos dá aquela lâmpada bem forte que não vai fazer um pó de pelilim-pim-pim no seu quarto para arrumar tudo. Mas a luz vai iluminar cada bagunça, cada canto difícil que você tem dentro do seu quarto, para você organizar, para você arrumar. Muitos de nós, e eu me coloco nesse contexto também, temos medo de enxergar o que nós temos dentro do nosso quarto. Temos medo de enxergar as reformas que nós precisamos fazer. Porque quem aqui gosta de ficar morando dentro de uma casa e reformando a casa ao mesmo tempo? Quem aqui gosta de ter aquela poeira incessante dentro de casa por 1 mês, 2 meses, para que você possa ter uma cozinha nova no futuro? A gente não gosta. A gente vai chegar em casa e reclamar todos os dias.
e ter crise de alergia com aquela poeira incessante. Só que depois que tiver tudo pronto, aquela cozinha maravilhosa nova, nós vamos regozijar, curtir, fazer uma comida gostosa, chamar os amigos do centro para comer. Então, a prece vai nos ajudar a encontrar e usar essa ferramenta da doutrina espírita, que é essa lâmpada forte, que vai iluminar esse quarto. E agora a gente sabe por onde começar. Não vai fazer o trabalho para nós, mas vai nos dar meios de realizar esse trabalho nós mesmos. Porque através da prece, nós nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com Jesus, nós nos relacionamos com nossos anjos guardiões, com aqueles espíritos simpáticos que Deus, em sua misericórdia infinita, nos dá a chance de ter em nossa convivência, né? Para nós aprendermos verdadeiramente a pedir aquilo que Jesus nos ensinou, né? Que pedis e recebereis. Muitas vezes a gente acha que não está recebendo o que nós pedimos, porque a nossa boca fala uma coisa, mas o nosso pensamento pede outra. E nós vamos ver nessa leitura de Emmanuel, a qual nós estamos referindo ao nosso estudo, que nós temos e convivemos exatamente com aquilo que nós pensamos. Então, se nós queremos uma mudança na nossa vida, nós precisamos pensar na mudança e no positivo. Caso contrário, nós estamos falando da boca para fora, mas o pensamento e o que nós estamos exteriorizando do nosso pensamento é ao contrário do que nós pedimos. Então, tem aquele ditado brasileiro que fala muito, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E aparece mesmo, porque quanto mais você está entrando na sua intimidade, mais você está descobrindo a sombra que existe em você, para que você possa limpar. E aos poucos essa sombra vai dando lugar à luz, né? Lembremos então que antes de cada prece que nós fazemos, nós devemos ouvir a recomendação de Jesus. Entrar em nosso quarto íntimo, nos preparar para que ele possa entrar também e falar conosco. E então preparados que a gente possa ouvir o que ele vai nos dizer. Então, voltando aqui na leitura do nosso estudo, ele fala, em meio da leitura para o fim, nossa vida íntima é o nosso lugar. Então, o que ele está querendo dizer? O nosso lugar aqui hoje, onde a gente está vivendo hoje, é a nossa vida íntima. Espelha o que nós temos por dentro. Isso não quer dizer que se uma pessoa ficou agitada ou nervosa por algum assunto, a vida dela é todo o tempo daquele jeito. Não. Nós oscilamos e nós somos normais. Pessoas normais, de carne e osso, vivendo essa reencarnação no planeta Terra, de provas e expiações. Então, nós vamos, um momento do dia, estar mais alegres, no outro momento nós vamos estar mais para baixo, um momento mais cansado, outro momento mais energizado, um momento mais irritado, outro momento com toda a paciência, e assim é o equilíbrio da nossa vida. O que nós não podemos é ficar mais do lado negativo do que do lado positivo, porque aí a gente tem um problema e a gente precisa tratar dele. Se a nossa vida está voltada mais na negatividade, na tristeza, na lamúria, então a gente precisa, talvez, procurar, sim, um médico, porque alguma coisa no nosso cérebro, né, tá faltando alguma coisinha ali, alguma química, que está nos levando a ficar o tempo todo triste. Porque nem tudo é espiritual, né? Como a gente aprende. Então, entramos na nossa vida íntima, no nosso templo, no nosso lugar, a fim de que não perturbemos as leis do universo. Então, a fim de que não atrapalhemos o universo trabalhar, a natureza somente nos dá, nos concede
as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções, diz-nos Emmanuel. Então, se nós temos os nossos beliefs, as nossas concepções dentro de nós, e nós estamos pedindo diferente disso, sorry, a gente não vai receber o que nós estamos pedindo. Porque o nosso pensamento, a nossa concepção está pedindo outra coisa, né? Nós precisamos entender isso. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. Então, Emmanuel é muito claro, né? Você plantou cebolinha, você vai colher cebolinha. Então, você vai fazer a sua vinagrete com a cebolinha. Se apareceu coentro na sua vinagrete, é porque você está pensando em coentro. Não é porque você tá orando pouco ou porque isso só acontece com você. Não, porque você no seu íntimo estava pensando no coentro. E se você não gosta do coentro, então pare de pensar nele. Porque senão ele vai continuar fazendo parte do seu tempero. A prece, traduzindo, aspiração ardente de subida espiritual. Então, o que ela traduz? A nossa aspiração, o nosso desejo de subir, o nosso desejo de elevar nosso pensamento e a nossa vida para que a gente possa alcançar o Cristo um dia. Através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Quantas vezes eu imagino que muitos que estão sentados aqui, também o pessoal que está lá atrás, na evangelização, né, nós que somos tarefeiros espíritas, quantas vezes nós também acordamos desanimados ou chegamos na casa espírita desanimados, porque nós trabalhamos junto com outros irmãos, e assim tem que ser. Não é à toa que Jesus mandava de 2 em 2, né? Então, nós trabalhamos em grupo. E o próprio Emmanuel fala que o trabalho em grupo tem um preço, é a morte do egoísmo, né? Então, nós trabalhamos juntos. Quantas são as vezes que nós chegamos na casa espírita e nós falamos, ai meu Deus, eu vou ter que conversar com ele de novo. Eu vou ter que conversar com ela de novo. Porque tem alguma coisa no nosso irmão e na nossa irmã que bate de frente com as nossas concepções egoísticas. E a gente, por aquele momento de razão, que nós temos a razão, nós esquecemos que o trabalho não é nosso. O trabalho é de Jesus Cristo. Então, quantas vezes nós estamos, mesmo nas salinhas de evangelização, e tem aquela criança difícil. Não mais difícil que nós, porque nós não somos santos. E a gente pensa, meu Deus, será que está valendo a pena? Será que está adiantando tudo que eu estou fazendo? Todo esse esforço que eu fiz para preparar a aulinha, preparar a atividade, chegar aqui, a criança não presta atenção, ou parece que não entra nada na cabecinha deles. Porque nós somos imediatistas. Nós queremos a resposta de Deus, a resposta da espiritualidade, no clique da internet. A gente quer a resposta de tudo aquilo super rápido, para que a gente possa ir para a próxima etapa. E nem na evangelização, e nem na nossa casa, e nem no nosso dia a dia, a gente vai conseguir isso. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu falava assim para mim mesma, e se alguém me perguntasse, eu falava que eu só iria estar pronta para uma palestra em tantos anos. E aí eu comecei a perceber que aquilo era uma preguiça que eu mandava para o ar, porque ninguém está pronto ainda. Ninguém está pronto, né? Quando nós falamos de palestrante, nós lembramos de Divaldo Franco, de Haroldo, de Raul Teixeira, né? De Dr. Alberto. Nós lembramos de personagens assim, que graças a Deus nós temos a graça de poder conviver, né? Ser contemporâneos a eles. Mas nós somos aquilo que nós podemos ser naquele momento.
Então, se hoje nós temos uma Ângela, uma André, se hoje nós temos a Celi, se hoje nós temos cada um de nós que podemos doar um pouquinho para a doutrina espírita, para a nossa casa, nós vamos doar. Porque somos nós que nós temos, né? E a nossa vida vive na vida dos outros irmãos. Então, principalmente quando nós somos convidados para trabalhar na evangelização, a gente fala, Deus me livre, eu não estou pronta. Mas a gente nunca está pronta. O evangelizador, a primeira coisa que ele tem que fazer é evangelizar-se a si mesmo. Para que ele possa ter a humildade de saber o que ele já sabe um pouquinho, o que ele tem que aprender muito e deixar o amor nortear o caminho dele. Procurar as dúvidas, tirar as dúvidas aos pés de Jesus Cristo. E aí os bons espíritos vão nos ajudando. E assim é na maioria das tarefas espíritas. Porque nós podemos ter toda a capacidade possível. Inclusive sermos formados. Desculpa falar muito da evangelização, mas como evangelizadora eu sempre tenho que puxar a sardinha na brasa para a nossa sardinha, que é um trabalho árduo e difícil de ser reconhecido. Nós precisamos trabalhar arduamente, né? Então, a gente começa engatinhando, firmando o pezinho, e a gente dá a mão para Jesus e começa a andar. Nós vamos cair muitas vezes, mas nós temos a certeza de que lá na frente Ele está nos esperando. Então, a gente continua caminhando. Narram os atos, né? Os atos dos apóstolos, que havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio da fraternidade. Então, a prece nos ilumina o anseio da fraternidade, nos ilumina a boa vontade de estar em comunidade, de sermos fraternos entre nós aqui e quando nós saímos dessa porta fora, que é quando nós damos o verdadeiro testemunho de quanto espírita cristãos nós somos. Dentro do centro é mais fácil, porque todos que estão aqui têm o mesmo ideal que nós. Mas lá fora é que nós vamos demonstrar se nós somos ou não evangelizados, né? Engrandecendo-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora, felicitou-lhes o Espírito. Felicitou o Espírito daqueles apóstolos. E a prece nos felicita a nós, espíritos encarnados aqui nesse momento também. Não esquecemos, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possa perceber. Então, nós entendemos que na prece nós encontramos a força, aquela mão que está faltando para a gente continuar a luta. Então, por que a gente precisa de estar íntimo com a prece todos os dias? Pelo menos de manhã e à noite. Quando a gente acorda, entregar a nossa vida a Deus, pedir norte para o nosso dia, para os nossos afazeres. E à noite agradecer pelas conquistas, pelos problemas, pelas dores, pelos amores que nós temos, que nós tivemos aquele dia, para a gente entrar em conexão, pelo menos de manhã e à noite. Porque há muitas pessoas que se voltam para a casa espírita quando estão com muitos problemas em casa, muitos problemas na vida, problemas no trabalho, principalmente com filhos adolescentes. Depois que tudo se apazigua, que os problemas settle down, aí a pessoa diminui a frequência no centro. Até a pessoa para de ir no centro por um tempo. E aí as coisas desgrincolam novamente. E dá aquele chacoalhão forte, mais forte que o primeiro. E a pessoa retorna. Nós somos assim. Nós precisamos de impulso todos os dias.
E se nós fazemos a higiene do nosso corpo todos os dias, nós precisamos fazer a nossa higiene mental também todos os dias. E a higiene desse templo, desse coração, desse lugar que Jesus vem habitar todos os dias. E através da prece a gente consegue fazer isso. Para a gente se renovar, né? Faz a gente lembrar que quando a gente estava, né? Falei há pouco em outras religiões, a gente confiava nos preceitos, né? Da hierarquia daquela religião para orar por nós, para pedir uma oração, para nos ajudar a resolver aquela questão. E a gente espírita, a gente tem que tomar bastante cuidado também para a gente não transportar esse costume de esperar que alguém ore por nós para o médium, para alguém que a gente confia mais na casa espírita. Não estamos falando aqui do atendimento fraterno, por exemplo. Todos nós necessitamos de atendimento fraterno um dia ou outro. Há famílias que necessitam mais que outras, né? Nós necessitamos da visita do grupo que apoia o Evangelho no Lar. Se você não tem o Evangelho no Lar ainda na sua casa, você fale com a sua casa espírita, fale com os seus irmãos, que eles vão lá na sua casa te ajudar a implantar o Evangelho no Lar, né? Não é disso que nós falamos, mas nós falamos esse costume que a gente tem de achar que a nossa oração não é suficiente, né? Que a nossa prece não é suficiente para nos ajudar, né? Então, nós não confiamos que a nossa oração tenha valor aos olhos de Deus. Nós não fazemos os nossos pedidos para os sacerdotes, mas a gente faz um pedido para o médium. Nossa, eu sei que hoje tem reunião mediúnica. Você pode, por favor, pedir para orar para mim lá? A situação está difícil na minha casa. Claro que o médium vai orar. É claro que nós vamos pôr o nome na lista de prece. Óbvio que sim. Mas se nós não fizermos o nosso trabalho interior, Jesus Cristo, pessoalmente, pode vir para te ajudar. E você não vai conseguir enxergar a ajuda que Ele está te dando. Porque depende de nós. E a espiritualidade amiga é tão educada que não nos força a nada. Se nós não quisermos, se nós não tivermos a vontade, eles não vão nos forçar. Eles nos dão, Deus nos dá a liberdade total do nosso livre-arbítrio. O uso dessa liberdade total, né? E achando que nós não somos capazes de ser ouvidos, ou a gente não tem paciência realmente de esperar, né? Queremos a resposta imediata. Mas somente nós podemos fazer isso. Somente nós podemos entrar no nosso templo íntimo para que nós possamos nos habituar a receber Jesus lá. Tem uma historinha que eu acho que todo mundo conhece, de um senhor que não tinha o dom da palavra, muito humilde, e ele se achava de pouquíssimo valor. E ele passava, era um trabalhador da construção, e ele passava na frente de uma igreja todos os dias. Então, antes de ir ao trabalho, religiosamente, ele tinha aquele hábito de entrar dentro da igreja, de se sentar e falar: Jesus, aqui é o Zé. E ele ficava ali sentadinho, contemplando. Ele saía, ia para o seu trabalho, terminava o seu dia, voltava para casa. No outro dia, ele estava lá de novo. Jesus, aqui é o Zé. Esse homem era conhecido de muita gente. Inclusive os frequentadores daquela igreja conheciam, porque todos os dias de manhãzinha, eles o viam entrar na igreja, sentar-se num banquinho afastado e ficar quietinho lá. Quando ele caiu doente, ele parou, obviamente, de ir na igreja. E ele foi internado nesse hospital.
quando deram falta dele na igreja, falaram, nossa, o seu José não está vindo mais aqui. O que será que aconteceu com ele? Então, procuraram saber a respeito desse senhor. E descobriram ali, pela vizinhança, que ele tinha caído doente. E ele não tinha família, né? Então, ele estava no hospital, internado. E aí eles pensaram, nossa, vamos mandar alguém lá visitá-lo, porque, pobrezinho, ele não tem visita de ninguém. Então, quando chegou uma pessoa, um irmão dessa igreja, e foi visitá-lo, eles entraram, conversaram com o Zé, e o Zé estava muito contente, muito resignado, tranquilo no seu tratamento, e havia uma cadeira que ficava sempre vazia ao lado da cama dele. Então, essa pessoa conversou com ele, sentiu muito por ele estar doente, sentiu muito pelo fato dele não receber visita, pediu desculpa, que só naquele momento eles souberam da internação dele. E ele disse para a pessoa, não, eu não estou sozinho. Jesus vem todos os dias me visitar pela manhã. E aí a pessoa ficou olhando para ele, pensando, acho que seu Zé está ficando louco. Falou, Jesus vem te visitar, é? Vem. E ele senta nessa cadeira aqui. É mesmo? E o que ele fala? Ele não fala nada. Ele entra, senta, olha para mim e diz, oi Zé, aqui é Jesus. Então é isso que nós precisamos. É dessa intimidade. Nós precisamos chamar Jesus para sentar perto de nós e nos contemplar, para que nós possamos contemplá-lo também. E Ele não nos vai dar os números da loteria, Ele não nos vai dar a ótima conversação que nós temos que ter com o nosso esposo, com a nossa esposa, não vai dar as respostas que nós temos que dar para os nossos filhos adolescentes ou crianças, mas Ele vai nos ouvir. E se nós tivermos intimidade com Ele no nosso templo íntimo, nós vamos ouvi-lo. Então a prece, meus irmãos, que muitas vezes é banalizada por nós, é uma arma poderosíssima, que nos inspira a andar para frente, que nos inspira as atitudes que nós vamos tomar e que certamente nos deixa mais próximos do Cristo. Muito obrigada por me acompanhar no estudo dessa manhã e que nós possamos ter um bom domingo com as nossas famílias e uma semana abençoada. Muito obrigada.